E aí pessoal, começando mais um Bode na Sala, hoje para falar de Malas Artes e o duelo com a morte. Nos cafundó desse Brasilzão mora o caboclo mais esperto da nação. Pedro Malazarte. Ei, tava indo pra esse calambari. Cadê a vara? Mas não é que esqueci. Então esse filme dirigido pelo Paulo Morelli, né, contando a história do malandro Malas Artes, aí, seu enfrentamento com a morte, que quer um substituto para ela, né, para fazer esse serviço de ceifar a vida das pessoas. O que tu achou? Completamente decepcionante. Eu tinha visto o trailer, achei que prometia alguma coisa, cheguei pro filme e decepciona do início ao fim. Essa história dele ser um cara que vai substituir a morte seria porque ele era um cara muito inteligente e muito esperto, e poderia estar à altura de substituir a morte sem ter interesses por trás disso. Só que a gente não vê isso construído. Ele não tem atitudes sábias, ele não tem atitudes embasadas, ele não se mostra inteligente, ele se mostra um cara que aproveita oportunidades e sobrevive. Isso aí já seria um grande problema, mas daí a gente chega em outro problema, que é o seguinte: o enredo não faz o menor sentido, sabe? Por que a pessoa que vai substituir a morte tem que ser uma pessoa esperta e inteligente, sabe? Ele já não faz sentido isso. Ele em nenhum momento demonstra isso para cumprir esses requisitos. A forma como a morte assumiu a função dela não faz o menor sentido também, sabe? Então eles lidam com a mitologia. Que não é explicado, uma relação com bruxas, de que elas dão vida, mas também uma delas queria tirar as vidas, mas... Sabe? Porque elas são as tecelãs do destino. Mas não dá pra entender qual é essa relação. Eles lidam com essa mitologia das bruxas que teciam os destinos nas linhas, assim, e daí quando cortava a linha morria. Só que não encaixa com a história ali, não justifica nenhuma das situações que acontecem. Então o roteiro ele já é problemático da raiz dele ali. Então, e a forma como ele é contado, de início até chega a dar um lampejo assim que vai ser legal, porque a animação inicial é muito boa e começa com uma narração do Lima Duarte ali, também, que é aquela voz, como é conhecida demais de novela, talvez já não funcione tão bem, mas assim, ali tá, só que esse narrador também some, então não faz a menor diferença, ele aparece naquele minuto de filme só. Então é um enredo que não funciona com uma construção que não funciona também. Porque essa construção ela muda muito, né? Então são várias estratégias narrativas e várias estéticas presentes no mesmo filme. Então a gente vê vários recursos que seriam legais se fosse o filme inteiro como ele, mas como ele tem vários momentos diferentes, a gente não consegue comprar nenhum deles. E tem ideias ótimas, tem as ideias da árvore da vida, das raízes, porque as teias também são raízes, das velas, do sopro. Tem várias ideias legais. Aí a realização delas não corresponde. Isso aí, a estética, se seguisse todo o tempo uma mesma situação, funcionaria, até seria legal, mesmo com os problemas de efeitos especiais, que certamente aquilo ali não é a melhor coisa que pode se fazer. Se o filme tivesse toda aquela estética, a gente poderia comprar como justamente uma opção do diretor. O problema é que a diferença entre os dois mundos é tão gritante e sem nenhuma relação entre os dois, apesar de que a transição entre os dois é bonita. A transição entre os dois é bonita, só que daí parece que são dois filmes diferentes acontecendo. Então isso aí a gente já não compra. Ele tenta fazer com que o jogo de câmera mude de uma estética pra outra, só que só aquilo ali é legal, e aí quando a gente tá num e tá no outro, a gente não consegue fazer a ligação de jeito nenhum. E aí tem um problema muito grande de tom. Um caipiresco muito forçado, as pessoas a gente não vê na realidade, né, palpável, a gente não vê as pessoas falando dessa maneira. E ali parece que sobe um tom a mais pra tentar trazer a comédia, porque é um filme de comédia, e eles se passam e não fica engraçado. E isso aí refora o problema das atuações do filme, que são junto com isso. horrorosas. Assim, é um novelesco, assim, os personagens eles não entram naquele... ou eles estão de mais ou estão de menos, então não tu pega... Não tem timing também entre relação. Não tem, assim, o timing dos diálogos é horroroso, assim, parece que eles gravaram as cenas, cada um num dia diferente, depois tentaram juntar, e eles nunca tinham se falado, nem sabiam qual era a fala do outro, porque as falas parecem não se encaixar uma na outra, o tom das falas, assim, às vezes fica um vácuo entre uma fala e outra que
não tem explicação. E os bordões forçados. Os bordões, né, de alguns personagens ali repetido a exaustão, que nem um Zorra Total, e não funciona. E daí atores da qualidade, assim, do Milian Cortaz, da Vera Holtz, sabe, com aquela... dentro daquele funcionamento... O roteiro que não funciona em nada e prejudica completamente as atuações. Prejudica demais, porque assim, o Jesuíta Barbosa, que é o protagonista, ele é um baita de um ator, o guri já mostrou isso, e nesse filme, a mim, assim, foi irritante, por causa do tom que era utilizado dele, que em nenhum momento pra mim funcionou. A gente vinha comentando que só um personagem funciona e que rende as melhores cenas. Que é o Augusto Madeira, um personagem, né, o Zé Candinho, um personagem secundário ali, um coadjuvante, que é o melhor do filme, ele tá atuando bem, ele tem timing, e, né, as cenas dele são as melhores, mas é muito pouco pra um filme longo como esse, porque é longo. Quase 2 horas. É repetitivo e cansativo. Esse é o problema, né? Ele é muito repetitivo, ele é muito previsível, então a gente se cansa e essas 2 horas elas rendem por muito mais, elas parecem muito mais. E a pior coisa que eu acredito desse filme é as personagens femininas, né? As 2 personagens femininas, elas aparecem ridicularizadas e hipersexualizadas. Porque a gente tem uma namorada boba que releva tudo, que deixa tudo, que se deixa humilhar, tudo porque ela quer casar. E aí a outra, ela é só um corpo, um rebolado, ela não tem nenhuma construção pessoal além da sedução. Tem o fato de que essa personagem que é a sedutora, ela é negra, então tem a hipersexualização novamente dos negros, que é uma construção histórica. E um outro problema sério, né, e que isso mostra como o roteiro é problemático, é que não existe um arco dramático para nenhum personagem. Não existe mudança do protagonista do início pro final do filme. Nenhum dos personagens evolui. Todos os personagens começam e terminam da mesma maneira. Até esse coadjuvante que a gente citou, que é o mais legal, ele tem um conflito no meio, tem uma trama ali que ele passa, mas aí ele encerra da mesma maneira que ele começou. Sim, todos. Né? Todos eles, assim, e daí o protagonista tem uma pequena mudança que não conta, sabe? Não consigo comprar aquilo ali como uma evolução. Mudança. Não é uma evolução. Ele só precisa fazer aquilo, então tudo bem. Por obrigação. Né? Então, realmente, olha, decepcionante o filme mesmo. Se a ideia era fazer um filme infantil, olha, acho que também não funcionou desse jeito. Desculpa a pergunta, quem é o senhor? Eu sou a morte. Cada uma dessas velas aqui é uma vida. Aquela vela ali? É uma vela que nunca apaga. Você gostaria de trocar as velas, Pedro? E a tua nota, Maite? Minha nota é 3. Nota 3 também. Infelizmente. Tá? Então, pessoal, obrigado por nos seguir aí, obrigado por curtir mais esse vídeo, né? Inscreva-se no nosso canal, sigam nossas redes, Instagram, Facebook, Twitter, tudo, né? bodinasala.com, e aproveitem os cursos da Metamorfose, tem um linkzinho aqui embaixo, deem uma olhada lá, muita coisa boa, certo? Valeu, até mais!